Fala, fala, galerinha. Estamos por aqui de novo. Você que está estudando aí, tá focado aí nos seus concursos especial, essa galera aí que acompanha a gente, que está focando aí nos concursos de nível médio, que tem algum tipo de cobrança na parte de direito, fica com a gente que a gente vai conversar aí sobre o próximo concurso do MPU, né? Que é sempre uma comoção aí nacional, né? Nem um exagero dizer que quando sai concurso do MPU, assim como quando sai concurso do TRE, TSE agora, né? É uma coisa que acaba movendo aí os concurseiros do Brasil todo. Então Verdade. fica com a MPU gente gera que a gente vai gatilho. trocar uma ideia. É o quê, Júnior? MPU gera gatilho. MPU é um negócio, a gente vai conversar aí hoje, é um negócio que traz lembranças, é um negócio diferente mesmo. É, E aí a gente vai dar vai dar uma lida em algumas coisas e vai bater um papo aí. Bom, se você caiu aqui de paraquedas, é o primeiro vídeo, então seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Meu nome é Diego, sou servidor aqui no Rio de Janeiro do Ministério Público. Tô sempre aqui com o Júnior, trocando uma ideia. Fala aí, Júnior. E aí, pessoal, como é que vocês estão? Tranquilos? Sou o Júnior, servidor do Tribunal Regional do Trabalho, e junto com o Diego a gente fez aqui esse canal e o site mentedeconcurseiro.com para ajudar os concurseiros de forma geral, mas especialmente esses concursos de nível médio que cobram direito, como o Diego falou. E até por isso Sim. também que hoje a gente também vai dar uma olhada nesse edital aí do TJ de Sergipe, né? Que saiu também. Tem o TJ. Assim, é o que a gente já falou algumas vezes e cabe aqui meio que reforçar, né? Barra até se vangloriar um pouco com o perdão da falta de modéstia, porque a gente cantou essa pedra lá no início do canal, no primeiro vídeo do canal, salvo engano, o primeiro ou Foi. segundo no máximo, quando todo mundo já estava meio cabisbaixo ali, meio, pô, acho que esse negócio de concurso público acabou, o tempo, a era de ouro já se esgotou, quem foi, quem não foi, ficou aí a ver navios, e, e lá no primeiro vídeo, primeiro ou segundo, né? Eu Foi o acho que foi o primeiro. primeiro. Foi o primeiro. Então, a gente já cantou essa pedra de que tinha muita gente pessimista, mas que num futuro relativamente próximo, as coisas iam mudar para melhor aí, Foi né? mais Por próximo do que conta a gente de. imaginava ainda. Não, e assim, mas é o que a gente falou, tipo, não tinha para onde correr, sabe? Tinha uma demanda de mão de obra que estava represada por muito tempo, É. entendeu? Então, assim, é coisa de parar serviços essenciais aí, né? Não tinha muito para onde correr mesmo. A gente vê Então, essa necessidade na prática, né? o curioso é que na época, né, todo mundo abordava mais ou menos numa vibe de, ah, não, esse é o novo normal, agora é assim que as coisas são. E lá atrás a gente já tava falando, ó, rapaziada, se você ouvir a gente e começar a estudar agora, eu lembro disso que a gente falou, até parafraseando, mas eu lembro que a gente falou alguma coisa bem nessas linhas assim. Se você ouvir a gente e começar a estudar agora, quando ninguém está acreditando que vai ter mais concurso, vai por mim. Quando começar a vir um atrás do outro, você vai estar muito na frente da galera. E dito e Sim. feito, dito e feito. Quem ouviu a gente lá atrás e começou a estudar, mesmo com um suposto cenário negativo aí, saiu assim muito na frente. Saiu muita coisa mesmo, sabe? E aí é isso. O MPU é mais uma ratificação aí do que a gente imaginou, né? Não, verdade. E assim, se você ainda não começou, ou se vai começar agora, também não se preocupa, que dá tempo. E fica até ligado aqui no canal também, qualquer coisa, até já se inscreve, porque daqui a 1, 2 semanas no máximo, a gente vai lançar 2 vídeos aqui no canal que vão te dar um norte para você começar a estudar para esse tipo de concurso de matéria que cai direito também.
para você ver por Verdade. onde você vai começar, você pegar aí esses macetes é, dessas matérias de direito de forma geral, para você começar a entender a lógica da coisa. Então, qualquer coisa já assina aí, que além de dar tempo de você estudar, você já vai ter Sim. essa base inicial aqui com a gente, beleza? Combinado aí? Então, já assina aí o canal. E até aproveitando também, já deixa aí nos comentários, primeiro, se você vai fazer ou não MPU, né? E segundo, quais outros concursos aí que estão na sua mira aí para esses tempos, porque, e aí a gente vai cantar outra pedra aqui, tá? Porque, assim, certamente o MPU não é o último concurso grande, tá? Que vai vir por esses tempos agora. Não estou falando nem de, sei lá, segundo semestre de 2024, não. Estou falando, assim, segunda metade de 2023 e iniciozinho de 2024, sabe? Então, com certeza, a gente vai ter outros aí grandes, né? É, tanto nacionais quanto alguns regionais aí. Então, alguns TRFs já estão engatilhados e tal. TJ, então, nem se fala, amigo. TJ vai ser aquela turnê, Hoje, esse sabe? de Sergipe mesmo, que a gente vai falar hoje também, né? Pois é. Ó, tem o de Sergipe, e aí a gente já falou de São Paulo duas vezes, Foi. né, em dois concursos diferentes. A gente falou de Minas, salvo engano, Rio Grande do né? Norte. Rio Grande do Norte, e aí agora tem Sergipe. Se for E- fazer a inscrição desse, fala aqui também nos comentários pra gente, se for fazer esse TJ de Sergipe. Então, TJ, então, é aquilo, vai ser um atrás do outro, um atrás do outro, um atrás do outro, porque, e assim, até um passado relativamente recente, esse tipo de coisa não era tão, como posso dizer, tão sequencial assim, não era um tão embolado no outro, porque o que acontece? Tinha um espaçamento porque os prazos iam acabando, né, em épocas diferentes e tal, e aí eles iam, por consequência, renovando os concursos em épocas diferentes. Mas aí o que aconteceu? Ainda que eles tenham acabado em época diferente, ficou tanto tempo, né, com um concurso, com liberação de vaga represada, que foi assim, foi acabando a validade e não se fazia concurso, aí outros foram acabando a validade e não se fazia o concurso. Então acabou que meio que juntou tudo num bolo só, de vários concursos com validade expirada, precisando de servidores, né? Mas que estava difícil aí por, enfim, inúmeras razões aí. Então a tendência é que agora, meu camarada, você que está estudando aí, ó, é só aquecer os motores e vai fazendo tudo que tiver dentro da sua área aí de estudo. Vai tentando tudo que tiver dentro do limite territorial também que você se dispõe aí, né? Então, enfim, pode envolver mudança, pode ter coisas aí mais radicais, mas dentro do seu escopo aí que você se preparou, vai ter muita coisa, mas muita coisa, muita coisa. E esse, por exemplo, agora, tanto TJ de Sergipe quanto o MPU, os dois têm cargo de nível médio. O MPU, por Sim. enquanto, pelo menos, até que alguém invente outra história, ainda está com os cargos de Não, técnico tentaram. tentaram, mas por enquanto foi vetado. A Então, princípio foi vetado, ao contrário dos tribunais federais, né, que agora o cargo de técnico exige nível superior genérico, né, nem precisa ser nível superior em direito, pode ser qualquer nível superior, o do MPU permanece o nível médio ainda. Então, esses dois concursos que a gente vai falar hoje aqui estão dentro aí desse escopo de nível médio que cobra direito, né? E como a gente não sabe como que vai ficar o desdobramento dessa coisa, né, de pedir nível superior para os concursos federais, a ideia é que a gente aproveite, né, cada oportunidade aí. A gente não sabe se, diante do veto, né, ao projeto de lei aí do MPU, para também passar a exigir nível superior,
se a administração superior vai entender por deixar isso para lá, né? Se vai ter um olhar diferente ou não. A gente realmente não tem como saber. Mas fato é que o próximo, a princípio, né? O próximo vai contemplar a galera de nível médio aqui, a gente. Então, então é aproveitar essa oportunidade porque, né, vai saber se pode ser a última ou não, né, para quem ainda não tem nível superior. Isso. Mas de toda forma, é mais um concursão aí que sai, que tem o costume de chamar bastante gente, né? A gente vai dar uma lida aí na parte mais específica do concurso, mas é, tem o costume de chamar bastante gente, mas em contrapartida também tem o costume aí de fazer provas com um número até um pouco elevado aí de disciplinas e tudo mais, e um nível assim bem rígido ali na cobrança também, né? Gerando alguns traumas aí em certos candidatos aí que vos falam. Mas vamos conversar aí com isso, sobre isso com um pouco mais de calma. Bora começar com o edital do TJ de Sergipe, que já saiu primeiro, para Bora, bora. dar uma olhada? Vou Lança aí. compartilhar aqui na tela para a gente olhar junto os dados do edital. Esse edital aqui que saiu, ó, agora. Fresquinho. A gente marcou aqui as partes-chave desse edital para a gente ler junto com vocês aqui. Primeira informação boa aqui, ó, é que já tem 52 vagas e depois a gente vai ver aqui na frente que duas vagas aqui tem uma especificidade, mas são 52 vagas para o cargo de técnico judiciário, com formação também de cadastro de reserva, sendo 5% das vagas para candidatos com deficiência e 20% aos candidatos que se autodeclararem negros, e a banca vai ser a FGV. A FGV está fazendo bastante prova aí, né? FGV também, das bancas que traumatizam, é é a preferida aí dos certames. Ó, show. Tem alguma observação que você queira fazer daqui ou posso ir descendo? Não, só ressaltar mesmo que essas 52 aí são imediatas, né? E Mais o cadastro de reserva, né? Que TJ, assim, falando de uma maneira mais ampla ali, TJ, de uma maneira geral, costuma, né? Os TJs têm o costume de se valer bastante dos cadastros de reserva aí. Então, não se deixe enganar pela previsão inicial de vagas. Pode dar uma impressão de que é pouca coisa, né, a princípio, mas essas aí são só as imediatas. E os TJs, a galera que está aí na jornada há um pouquinho mais de tempo, pode confirmar o que a gente está falando. Os TJs têm um bom costume de realmente aproveitar bem, né, dos cadastros de reserva aí. e o Então, que não desanime por conta disso. E é o que a gente já falou antes por aqui também. Hoje em dia não tem por que você se ligar muito nessas vagas que saem no edital, porque como agora, atualmente, o entendimento é de que quando eles colocam as vagas aqui, se você passa dentro desse número, você tem direito adquirido a ser convocado, então eles tendem a colocar poucas vagas para eles não se vincularem e depois eles vão chamando Justamente. com mais liberdade. Então, você pode verificar em qualquer concurso. As vagas de edital sempre hoje em dia são, como regra, pouquinhas e depois eles fazem Sim, uma convocação bastante relevante, assim, com muita gente. Qualquer coisa, vai olhando concursos anteriores que você acaba comprovando essa sim. informação. Então, aqui por enquanto, em relação ao concurso, é o clássico, né? Prova escrita objetiva de múltipla escolha, caráter eliminatório e classificatório. E as provas vão ser feitas em Aracaju. Qualquer Show coisa. de bola. Hã? Show de bola, né? Prova objetiva.
tranquilo, padrão, né? Sim, A sem princípio, muita nada, novidade. nada fora do normal aí. Ó, agora aqui, Aí a gente tem o quadro aí, né? A princípio de nível superior. sim, aqui o de nível médio Aqui a não gente tem importa os de nível mais. médio. R$ 100 É, a taxa de inscrição. é até um pouquinho acima, né, do comum, né, dos preços aí para nível médio, por exemplo. Mas eu tô vendo que acho que ultimamente esse valor aqui acho que está firmando, hein? É? É, o É, da pode UF, ser. o último que a gente olhou aqui, da UFRJ, salvo engano, também estava R$ 100. É? É, Ah, então. Porque, salvo engano, acho que o último dos dois TJs, eu acho que foi 70 ou 80, algo é. assim. Mas eu tô vendo que acho que esses R$ 100 aqui estão começando a normalizar um pouquinho também. Já É. vai ter que separar a parte já da remuneração aí para pagar depois. Ah, é, É e salgadinho. a galera que tá começando também, é até bom a gente ter feito esse parênteses aqui. A galera que tá começando e tá ouvindo a gente, é bom dar uma. A gente não vai ter tempo para poder esmiuçar isso nesse vídeo especificamente, mas se vocês quiserem, eventualmente a gente pode fazer um vídeo sobre isso, até deixei aí nos comentários também, se vocês querem ver esse tipo de conteúdo. Mas a galera que está começando, dá uma olhada no edital, tá? Porque geralmente tem aquela previsãozinha ali de gratuidade na inscrição e tal. E aí é, tem uns requerimentos ali, umas exigências que você precisa cumprir para poder ter direito, né, de fazer pedido à isenção do pagamento aí da inscrição. Então, de repente, a galera que está estudando, mas a grana está mais apertada aí, dá uma olhada nos editais que sempre tem essa previsão ali de isenção e como que faz para poder solicitar isso, Pô, beleza? agora, uma observação até que eu falei em relação a duas vagas aqui de técnico, que duas daquelas 52 aqui são para programação de sistema. Ah, sim. Então, o técnico judiciário, área administrativa, judiciária, são 50. 50 redondinho ali. É, sendo Show. que ampla concorrência 38, duas para os candidatos com deficiência e 10 para os candidatos negros. Show de bola. E a remuneração inicial aqui, base padrão A, R$ 3.738,62, quase R$ 4.000. Sim, E isso só o vencimento, né, queridos? isso. Então, né, só quase quatro conto ali só de vencimento, Dá né? para E aí tomar a muito gente, Ovaltine. ô, meu amigo, pensa na quantidade de Pringles que você compra com R$ 4.000. E aí, fora as vantagens, né? Também que É, sempre tem. Aí varia um pouquinho de estado para estado, mas a única coisa invariável é que tem, sabe? O valor vai mudar ali, mas sempre tem. já é um concurso que a gente já sabe que vale a pena. Vamos ver o que mais tem de interessante. As inscrições, ó, isso que a gente sempre fala por aqui, para fazer no primeiro dia. Inscrição já é uma coisa, já é um assunto mais ou menos batido aqui, né? Porque a gente tem a tradição de ressaltar uma coisa aqui que vocês só encontram nesse canal aqui, somente, vocês não veem isso em outro lugar, garanto, que são recomendações práticas de concurso para quem fez muito concurso, né? Tanto antes e alguns poucos aí depois de ser aprovado, mas assim, antes de ser aprovado a primeira vez, definitivamente foram muitos aí, então a tentativa e erro nos deu o conhecimento que a gente passa aí hoje em dia, que é o quê? Tentar fazer a inscrição, tá? E aí, assim, a gente separa em dois momentos: inscrição, né, e pagamento, tá? Então, a inscrição, você ir lá no site e formalizar, olha, eu, Joãozinho da Silva, quero prestar o concurso para o TJ de Sergipe.
né? Você formalizar isso através lá do site é fazer a inscrição. Isso é uma coisa. O pagamento da sua inscrição, se eventualmente você não for pedir isenção, aí você pode até fazer num outro momento, né? Desde que, obviamente, dentro do prazo limite ali. E por que que a gente sempre fala isso? A galera que faz a inscrição, em especial a galera que faz no primeiro dia ou nos primeiros dias, se não for possível fazer no primeiro, é, via de regra, a galera que fica melhor localizada, tendo em referência a própria casa. Entendem o que eu quero dizer? Então, assim, a galera que se inscreve nos primeiros dias ali é a galera, trocando em miúdos, a galera que se inscreve nos primeiros dias é a galera que fica mais perto de onde mora. É isso, Menos um sabe? obstáculo para fazer a prova. E Justamente. tem aqui assim, uma observação também que é importante, caso você acabe não fazendo essa recomendação que a gente fala para você de fazer no primeiro dia, vamos supor que você é o brasileiro clássico e deixou para fazer para o último dia. Tem que tomar cuidado, porque, por exemplo, tá aqui, ó, as inscrições vão ser do dia 3 de julho ao dia 2 de agosto. Só que, olha aqui embaixo como é que é. É das 16 horas do dia 3 de julho até as 16 horas de 2 de agosto. Então, Ainda tem esse detalhe. vamos supor que você é aquela pessoa cuca fresca, vou deixar para É, hora mesmo e tal. até meia-noite é hoje, É isso sabe? aí. 2 de agosto, lembrou disso às 5 horas da tarde, Já perdeu. deu ruim. É. Tem que prestar atenção nisso. E é isso. É bom fazer essa recomendação que a gente sempre fala por aqui de já no primeiro dia. É, o ideal até no primeiro dia mesmo, ainda que pô, pessoal, eu tô sem grana para poder fazer o pagamento lá. Mas já faz a inscrição, já adianta, porque, e assim, se a gente parar para pensar, é até bem intuitivo, né? Porque o que acontece é o seguinte, os camaradas têm, né, a quantidade ali de locais onde as provas vão ser feitas, né? Geralmente colégio e tal. Então, eles já têm uma quantidade pré-selecionada ali. Ah, a gente, a princípio, vai precisar de 10 colégios, né? Isso aí vai mudando de acordo com a quantidade de inscritos. Mas, a princípio, eles fazem ali uma estimativa e tal, e vão precisar de 10 colégios. Pô, tá aqui o Marquinhos, que mora na cidade A, aliás, mora no bairro A, e a gente tem aqui uma escola que não é no bairro A, mas é limítrofe ali, é pertinho, para ele ia ficar bom. Então, bota ele para cá. Então, no começo, tem mais margem para você fazer essa movimentação. Uhum. A galera que faz a inscrição no final é o quê? É a vaga que sobrar, amigo. Aonde tiver colégio, tu vai. Se é perto, se é longe, se tu vai ter que acordar de madrugada, se vai ter que, enfim, alugar um Airbnb, se vai ter que ficar num hotel, aí vai ter que, né, se virar nos 30. Então, o ideal é já fazer essa inscrição aí de cara para poder se beneficiar aí nesse sentido. Sim. E aqui, ó, tem aquilo que você falou agora há pouco da isenção. Tem no item 5 Justamente. do edital, até para o pessoal, qualquer coisa, dar uma olhada com mais calma aqui depois. Mas a gente tem aqui as opções de isenção, às vezes, para hipossuficientes, doadores de sangue, doadores de medula óssea, doadoras de leite materno. E Bacana. mediante solicitação e comprovação, aí, de acordo com o que está aqui descrito no edital. Qualquer coisa, às vezes, vale a pena dar uma olhada nesse item aqui da. Ah, e é legal que ele tem diversas hipóteses, né, de isenção, mas assim, nem todas elas são só pela hipossuficiência ali, né? É, Pela grana curta. isso. Então, porque o que acontece? Às vezes, isso daí também é uma daquelas coisas que vem da prática, né? Às vezes a gente está ali realmente apertado de grana e tal, e tudo muito justo, mas você fazer prova disso é muito complicado às vezes, cara, dependendo das exigências que a banca faz Hum. e tal, né? Às vezes é obrigatório que você esteja inscrito, por exemplo, nesse aqui a gente precisa estar inscrito no cadastro único, né? Que é o CAD único lá do governo federal. Mas às vezes você precisa
tá nesse, em outros programas também, sabe? Que às vezes é difícil você, mesmo estando com a grana mais justinha ali, às vezes você tá fora daquela margem ali, sabe? Que, que, que enquadra as pessoas que podem se beneficiar e tal. E aí, por vezes, fazer prova da hipossuficiência econômica ali pode ser meio desafiador. Então é legal que tenha outros tipos de previsões também para ajudar a galera nesse ponto, né? E para incentivar aí as outras medidas aí, Essa seja, aqui, enfim, o bom é que doação de sangue, benefício todo mundo, medula. né? Sim, Benefício exatamente, todo mundo. né? Meio que todo mundo ganha. É, Então, legal aí. esse aqui eu achei maneiro também. Vamos ver o que que é. Mais tem de interessante. Aqui o que a gente já falou, né, das vagas destinadas a pessoas com deficiência, os 5%. 5%, né? Padrão também, Sim, dentro dos concursos aí. Esses as cinco por vagas. cento geralmente se mantém assim, apesar de ser, em princípio, o mínimo que a lei determina, mas geralmente se mantém ali. Sim. Candidatos negros, né? E aí, até abrir um parêntese aqui rapidinho, porque o que acontece? Negro, no caso, é porque talvez algumas pessoas possam bater o olho e estranhar a nomenclatura, né? Então, o negro, ele é gênero, né? Das quais a gente tem as espécies pretos e pardos, entendeu? Então, quando ele fala candidatos negros, ele necessariamente está englobando pretos e pardos ali. Porque normalmente, como vem explícito ali, né? Então, os Aham. candidatos pretos e pardos, né? E Sim, aí a gente colocaram negros ali pode causar uma confusãozinha, mas no fim das contas dá no mesmo, só para ressaltar. boa. E aí a gente tem aí 20% de previsão também das vagas, e também é quantitativo aí padrão, né, de concurso, essa quantidade. Vamos avançar aí, né? Boa. Vamos ver. O que mais tem de interessante que a gente marcou? Aqui, de novo, a gente já. Ah, prova objetiva de múltipla escolha, que a gente já viu de técnico, vai ser realizada no dia 15 de outubro de 2023, das 15 às 19 horas. Maravilha. Então, 4 horas de prova aí, né? É, Portão de acesso aqui é fechado 30 minutos antes do início das provas, mas a gente vai ver que a gente tem que chegar um pouquinho antes aqui, lá, um pouquinho mais ali para frente do edital. Lógico, você que está estudando já tem um tempo, está dedicando sua vida a isso, não vai deixar para chegar em última hora ali, né? não vai fazer isso com o nosso coração, que aí É, a gente tem nem mais idade para isso. porque isso vai deixar você, inclusive, mais nervoso, às vezes até para fazer a prova ali. Sim, Onde sair com sim, sim. antecedência, chegar ali com calma. Não, e é difícil também, né, Júnior, fazer essa transição, né? O camarada que chega ali, ainda que ele consiga entrar, mas chegou ali em cima É. do laço, né? Então ele já tá nervoso pelo caminho, né? Aham. Caraca, vai dar para chegar, não vai dar para chegar, vai dar para chegar, não vai dar pra chegar. Aí chegou ali, aí naquela correria, coração disparado e tal. É Aí como ele difícil. chegou em cima da hora, né? Ele já vai chegar, né, fazendo aquela apresentação ali de documento, não sei o quê, sentando, praticamente já recebendo a prova. E aí para você virar essa chave de correria, nervosismo, desespero para, não, agora eu preciso ficar focado aqui por 4 horas é complicado, Demora, entendeu? é um tempo que você perde quando você está fazendo a prova, cada minuto conta, né? Sim, sim. Não é nem exagero dizer que, assim, cada segundo conta, né? É, Ainda mais quando a gente tem, por exemplo, 4 horas de prova, é um tempo bem justo, entendeu? é. Dá para fazer, mas, assim, é um tempo justo, que não tem, assim, uma gordura ali para você desperdiçar em nada. Se você estiver fazendo bastante simulado, questão, você acho que consegue controlar bem esse tempo de prova. Sim. A prova, ainda mais a prova, vão ser aqui 70 questões de múltipla escolha com 5 alternativas e apenas uma resposta correta, padrão também. E cada questão de múltipla escolha vai valer um ponto.
Então a gente não tem aqui exatamente nenhuma questão que está valendo, nenhuma matéria que está valendo ponto a mais, né? Não tem pesos diferentes, né? Isso, peso diferente, aliás. Daqui a pouco a gente vai até ver que pode até rolar um critério de desempate, mas a princípio não tem um peso maior entre as matérias. Aí aqui as matérias do cargo de técnico judiciário, elas vão ser 20 questões de língua portuguesa, 10 questões de legislação específica e 40 questões de conhecimentos específicos. Só não sabe, Beleza. depois mais para frente a gente vê quais são as matérias que caem em cada um. Aí o padrão aqui, né? Caneta esferográfica de tinta azul ou preta, material transparente. Na dúvida, eu sempre levava, sei lá, duas, três canetas pretas, duas, três canetas azuis, até quando o edital especificava que era uma dessas, eu levava das duas cores só para garantir. Ah, é. Eu levava o estojo, que aí É, não tem erro. é o tipo de coisa que eu não queria me preocupar. É, sim. Com tanta coisa pra se preocupar, definitivamente não é bom acrescentar aí. Ó, É, e aí, ó, tem aí, a gente tem aí as exigências mínimas aí, né? Então, para o nosso cargo aqui de técnico judiciário, a gente, na parte de conhecimentos específicos, a gente vai ter que acertar pelo menos 20 questões, né? E na prova objetiva ali, né? No restante, 35 questões. E aí é interessante a gente notar que, assim, não tem como tirar a média, cara. Se você acertar, se você gabaritar um lado e não tirar o mínimo no outro, realmente é, não tem choro, não tem vela, sabe? é. Acabou. Isso me lembra, não lembro se eu já cheguei a comentar aqui, né, o concurso do Ministério do Trabalho que teve aqui no Rio de Janeiro, na época estava estudando eu e outros dois amigos nossos que eram do nosso grupo de estudos. E eu estava muito fissurado na prova do TJ ainda, nas convocações, porque eu estava esperando ser convocado para o TJ e tal, e eu não consegui estudar direito para o Ministério do Trabalho. Se por acaso você às vezes tiver em uma situação dessas onde você está muito ansioso para ser convocado e não está estudando direito para a próxima prova, tenta de qualquer jeito tirar isso do seu sistema, esquecer a prova anterior, porque não tem nada que você possa fazer para ser chamado depois, Verdade. e foca nas provas que estão vindo a seguir. Por que eu digo isso? Porque eu estava já estudando, já tinha um tempinho, e eu fui bem até em todas as matérias que tinham dessa prova do Ministério do Trabalho. Salvo engano, cheguei até a gabaritar constitucional, administrativo, mas eu não acertei o mínimo que eu precisava nos conhecimentos específicos daquela prova em especial. Então, Sim. eu acabei sendo eliminado daquele concurso. Aí eu vi isso aqui, lembrei dessa história, então só esse adendo aí, um conselho caso você queira seguir, se você estiver, às vezes, nessa situação. Então aí a gente tem, né, essa parte mínima aí da, das provas. E o que acontece? Como eu estava comentando com vocês aí, se não adianta gabaritar um lado e patinar no outro, né? Como o Júnior falou aí também, porque realmente não tem choro, não tem vela. E aí é aquele momento onde eu compartilho com vocês aqui minha dor, porque, bom, duas histórias de MPU aí, para não ficar com a energia lá no chão. Vou contar uma triste e uma mais inspiradora aí, né? Começando pela triste. Lá pelos idos acho que É, 2008, 2009, 10. uma ideia. Então, lá pelos idos de 2010, é, a gente teve um concurso do MPU, desses aí gigante, né? Com mega estrutura e tal. Eu lembro até hoje onde eu fiz a prova. Lembro exatamente onde eu fiz a prova. E aí, o que aconteceu? Eu, particularmente, tinha ido bem na prova.
É, mas acabei ficando com uma nota ruim, abaixo do mínimo na redação, né? Na época, esse concurso em especial cobrou redação aí para técnico e para analista também. Mas o que rolou foi o seguinte: mesmo com a minha nota na redação abaixo do mínimo ali, eu tinha ficado bem classificado. Se não me engano, eu estava ali pelos 130, mais ou menos, e tal. O que não é uma posição de todo ruim, mas em especial para a época, né? Que, assim, a gente tinha uma oferta de vagas consideravelmente maior do que a gente tem hoje. Era uma coisa assim, ali pelos 130 era certeza de entrar, não tinha. Tu ficou antes de mim, eu tinha conseguido. Assim, a minha redação ficou na média, de nível médio, e tu, mesmo com isso, tinha ficado antes de mim ali na. Eu fiquei acho que em 170 e pouco, com a minha redação Eu corrigida, fiquei, salvo engano, em 136. e você ficou. É, você ainda tinha ficado na minha frente, mesmo com a redação. Essa prova, assim, foi uma prova que eu realmente, assim, dei o sangue ali, acabei me saindo muito bem, dei a sorte enfim, de cobrarem muita coisa, né, que eu tava afiado e tal. Então eu acabei indo bem, mas por não ter tirado a nota mínima na redação, eu acabei não sendo chamado, né? Embora tivesse ali tudo para entrar pela posição, porque assim, com a minha nota ruim na redação, né, com a minha nota insuficiente na redação, eu estava ali pelos 130, mas eu acredito assim que se eu tirasse o mínimo, eu estaria certamente entre os, sei lá, entre os 50, 60 primeiros, Era assim. isso. A gente tinha um site na época que fazia esse cálculo. A gente colocou isso lá. Você ficava antes dos 50 se você tivesse tirado a nota mínima mesmo. Então, foi um concurso que eu fui realmente super bem, assim, sabe? Mas é o que eu tô falando para vocês. Então não adianta arrebentar de um lado e patinar do outro, sabe? No meu caso em específico, foi bem frustrante, porque assim, eu não tinha passado em concurso nenhum e tal, e foi um dos concursos assim que eu realmente mais me dediquei ali. E você vê ali, né, escapulindo ali pelos seus dedos, estando tão perto, ainda mais que era numa época que eu realmente precisava ser aprovado o mais rápido possível. Então, assim, foi uma frustração traumática ali, sabe? Ao ponto de depois da prova do MPU, imediatamente depois, isso é uma coisa que eu sempre conto também, imediatamente depois da prova do MPU veio a prova da Defensoria, né, aqui do estado do Rio, e eu tava tão frustrado com o resultado do MPU que eu falei, cara, quer saber? Eu acho que eu não vou fazer essa prova da Defensoria, não. Acho que é melhor eu parar de estudar mesmo, porque na minha cabeça o raciocínio foi mais ou menos o seguinte: cara, esse concurso aqui, eu posso falar assim, de todo o coração, que eu dei tudo que eu tinha, sabe? E eu acreditava mesmo e estava sendo sincero quando eu pensava isso. Esse Aham. concurso aqui, eu me empenhei ali de corpo e alma e eu dei realmente tudo que eu tinha para dar, assim, em termos de empenho, de tempo, de tudo. E não rolou, sabe? Então, tipo assim, é como se fosse uma ciência exata, né? Que tá longe de ser. Mas o raciocínio foi esse, falei, cara, e se esse aqui que eu fiz tudo não rolou, sabe? Não tem como eu fazer mais do que o melhor que eu posso fazer. Então, não faz muito sentido continuar. Esse foi o raciocínio. E aí, em uma dessas curvas aí do destino, dessas coisas irônicas, imediatamente depois veio a prova da Defensoria do Rio, que eu não queria fazer, né? Mas fiz por livre, espontânea pressão dos meus amigos. Não queria estudar para o concurso, porque ainda estava muito desgostoso ali, muito desiludido. Tanto que, assim, a minha preparação para a prova da defensoria foi, assim, da prova da defensoria especificamente, foi bem deficiente, assim, sabe? Foi bem ruim, bem fraca.
mas foi o primeiro concurso que eu fui aprovado, no fim das contas, né? Isso, Muito, muito muito por conta do tanto que eu tinha estudado para o MPU, né? E aí isso que eu você ia vê falar como até que, do que a gente como que fala são as desse coisas. assim, isso do que a gente sempre fala do ciclo, de que a cada concurso Sim, você vai ficando sim, mais especialista, porque as matérias são sim, repetidas, né? Então, ainda que talvez você, na teoria, não tenha se dedicado tanto a esse, você já tinha uma bagagem justamente. tão grande de Não, concursos e isso, anteriores. isso meio que só confirma o que a gente fala, né? Que, tipo Né? assim, como eu tô falando, a minha preparação para a defensoria especificamente foi bem deficitária, assim, foi bem ruim, né? Mas isso meio que só serve para comprovar o que a gente fala de que o conhecimento acumulado chega uma hora que não tem como você não ser aprovado, sabe? É. Então, não tem muito para onde fugir disso, E né? aquela coisa até que falam sobre sorte. Não que não exista sorte em concurso público, mas é sorte para quem estudou. Que nem dentro Sim, desse contexto dessas duas provas que você falou, você não passou por um MPU e foi por azar. Aquilo aí foi falta de sorte pura, 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 pura. Foi falta de sorte purinha, foi purinha. um alinhamento de fatores ali, É, porque, assim, não vou entrar muito em detalhes para não alongar demais o vídeo, mas, assim, como eu tinha feito a prova de analista também, a maneira da cobrança da redação da prova de analista me fez interpretar errado a cobrança que eles queriam na redação da prova de técnico, sabe? Aí eu dei uma patinada. Assim, isso não é desculpa, não. Minha culpa, eu devia ter, enfim, prestado mais atenção, sei lá. Mas a raiz do problema tá mais ou menos aí. Mas o que rola, e assim, isso é uma imagem muito, muito vívida, assim, e eu torço para que isso sirva de motivação para alguém que possa estar assistindo a gente. Eu lembro, assim, mas eu lembro muito, muito claramente, assim, muito mesmo. Que depois dessa prova do MPU, que eu fiquei bem chateado, fiquei bem triste, assim, desgostoso e tudo mais. Eu não estudei direito para a prova da defensoria, como eu falei. E aí eu lembro que na época, e é engraçado, assim, porque eu tava passando uma fase bastante complicada, assim, financeiramente. E, e eu falei, cara, quer saber? Eu não vou fazer essa prova. E aí eu pensei que não faz nem sentido ir fazer a prova. No caso, a prova da defensoria, né? Primeiro porque eu não tinha estudado, assim, com qualidade. Até tinha estudado um pouquinho, mas, assim, definitivamente não o que eu entenderia por um estudo mesmo necessário e tal para passar. E segundo que eu ainda estava traumatizado do outro, então tava, tipo, no outro que eu fui mesmo, assim, mergulhei de cabeça, não rolou, esse aqui eu não estudei, o que que eu vou fazer lá? E eu lembro que, assim, eu fiquei nesse dilema de vou fazer a prova, não vou fazer a prova, pelo menos uns 25 a uns 30 minutos, assim, antes de sair, antes de tomar a decisão de fazer a prova, sabe? Então, assim, eu cheguei tão perto quanto possível, sabe? De não ir fazer a prova, que acabou sendo a minha primeira aprovação. Mas, assim, mas cheguei muito perto, mas muito perto mesmo, assim, ou seja, eu não consigo colocar em palavras o quão perto eu cheguei de não ir fazer a prova. E aí eu falei, ah, cara, quer saber? Já tá pago mesmo, então vamos lá, né? E vamos fazer um tal. passeio domingo. E fui fazer, sabe? Então, assim, é uma dessas coisas que realmente são curvas do destino aí, né? E muito pelo fato de eu não tá com uma pressão em cima de mim mesmo, posta por mim mesmo, né? Para aquela prova, eu consegui desenvolver bem ali, sabe? Então, assim, o que eu espero que vocês tirem de mensagem é que, primeiro, não é uma, não é uma ciência exata, sabe? Então, você ter ido mal em uma não necessariamente significa que você vai mal em outra, ou vice-versa também, o inverso também não é verdadeiro.
é só a única coisa que a gente pode afirmar com certeza é que realmente o conhecimento se acumula, sabe? Ele cresce aí exponencialmente e que nada dele é perdido nem desperdiçado, sabe? Então, só meio que vai virando uma bola de neve ali, vai criando um ciclo virtuoso de conhecimentos que você vai agregando, agregando e vai se aprofundando e tal, e sabendo tanto que não tem jeito nem do cara fazer nem a pegadinha mais maldosa, o cara vai conseguir te derrubar. E chega uma hora que as coisas só fluem, sabe? Sim. Então, foi assim para mim, foi assim para o Júnior, foi assim para absolutamente todo mundo que é aprovado hoje em dia, que é servidor hoje em dia, e certamente vai ser para vocês também, sabe? Então, fica de lição isso, né? Que meus erros do passado, pelo menos, sirvam para que outras pessoas não errem, ou se errarem, que não seja pelo menos exatamente da mesma forma. É isso. Às vezes a gente conta essas histórias aqui tanto para vocês não cometerem os mesmos erros que a gente cometeu, quanto também para poder saber que às vezes determinados problemas que você pode estar passando nesse momento são problemas normais que a gente passou e que se você estiver passando aí, é o que a gente sempre gosta de ressaltar aqui, você não está sozinho, você não está sozinha, você pode Sim, contar sempre com a gente por aqui. de verdade. É isso. É, então, continuando aqui, né? A gente tem aí o que o Júnior estava comentando aí, que É. ó lá, ó. O candidato deverá comparecer ao local designado para a realização das provas com antecedência mínima de 1 hora e meia do horário fixado para o seu início. Beleza. Observando oficial o horário de Brasília, e aí munido de caneta e tal, né? Então, assim, mais uma vez, não testem nossos corações idosos. Cheguem com calma, cheguem com paciência, cheguem com tempo suficiente para você sentar lá no lugar onde você vai fazer a prova, dar uma Uhum. respirada, desacelerar, que é importante também. É, E a é bom que gente fica combinado dessa forma. Fala aí, Júnior. já chega ali, já vai sentindo aquele local. Tenta, é isso, que nem acho que o Diego já chegou a falar em algum momento aqui, tentar não ficar perto de gente que está desesperada também, ficar ali no teu cantinho, fazendo aquela concentração, como se fosse concentração para um jogo mesmo. Não, e é de verdade, pelo menos para mim, assim, sei lá, no mínimo uns 20 minutos antes de distribuírem as provas, eu gosto de ter ali um tempo só para mim, sabe? De desacelerar, de respirar, sabe? De realmente encarnar ali o papel do cara que vai fazer a prova. Boa. É, A gente estava falando daqueles critérios de desempate, né? Que não tem aquele peso maior, mas, por exemplo, a gente vê aqui no item C que um dos critérios de desempate aqui é quem às vezes obtiver a maior nota no módulo de conhecimentos específicos, né? Tem o item A e o item B antes, mas é alguma E coisa que vai ser aí atenção. pode, num olhar superficial, pode dar a ideia de que dá no mesmo, né? Ah, não, porque aí o cara vai ficar na frente do outro, mas é diferente, né? Quando as matérias têm peso, um já vai necessariamente ficar à frente do outro, a depender de qual questão cada um acertou e cada um errou. É, Ao passo que aqui, em caso de empate, né, necessariamente tem que empatar na quantidade. E aí sim eles passam para poder ver quanto que cada um acertou na parte específica aí da perfeito. prova. Aí é bom dar uma olhada nesses critérios de desempate com mais calma depois aqui também, pegando o edital lá no site da FGV. Então agora a gente vai aqui para o conteúdo programático da prova. Deixa eu pular logo aqui para o de técnico, porque tem bastante coisa aqui nesses de analista também. Normalmente tem vários cargos, né, da parte de analista para várias áreas ali e tal. É. E aí, dependendo da especificidade do tribunal, tem mais ou menos coisas e tal. Esse aqui a gente vai passar, mas é bom realmente dar uma olhadinha com calma aqui em cada item,
sim. Você vê o que que você vai precisar estudar. Edital nunca é demais ressaltar que assim, o edital é onde a gente tem as regras do jogo, né? Então, se você, enfim, não jogou da maneira que tem que ser jogado, ou, sei lá, desrespeitou alguma regra, aí realmente patinou, né? Então, nenhum lugar melhor do que o edital para você ficar em cima do laço aí do que você vai precisar fazer. Então a Verdade. gente tem aí português, né, na parte de conhecimentos básicos, língua portuguesa, e aí tem as separações aí de sintaxe e tal, tem ali vocabulário, né? Ah, parece mais ou menos padrão ali, né, a É, parte de português, né? Apesar de que a parte de português da FGV, né? O padrão é o caos. Então, assim, né? Dizer que tá padrão, nesse caso específico, não ajuda a gente em muito. Mas está padronizadamente caótico aí, digamos. se não tiver nenhuma surpresa, já é alguma coisa, né? Sim. E aí, Legislação legislação específica também, né? é basicamente as leis do cargo, né? Regimento interno, Sim. o Código de Organização Judiciária lá do Estado de Sergipe, Show. regimentos internos. É, Leitura da lei seca aqui vai forte. assim, indispensável. Indispensável. Se você vai fazer PJ Sergipe e não fizer ali um trabalho em cima da lei seca do cargo ali, a parte específica, né? Em especial o estatuto ali dos servidores, né? Claro que assim, principalmente em tratando de Tribunal de Justiça, os códigos de organização judiciária, eles são fundamentais aí, tá? Exato. Mas, digamos, um primeiro lugar do estatuto, mas assim, seguido de perto ali do código de organização judiciária e logo depois do regimento interno, beleza? Então, assim, se você não estiver fazendo uma leitura, não estiver fazendo um trabalho sério ali da parte da lei seca, dessa legislação específica, ainda mais como são só 3 leis ali, é bem tranquilinho, mas se você quiser chamar o estudo de sério aí, de mergulhado, realmente a lei seca não tem, é indiscutível. Indispensável. Aí passamos aí para a parte específica, né? Básico. Então, noções de administração, e aí só não confundir administração com direito administrativo, É, né? Que são coisas distintas aí. A administração é a disciplina de administração mesmo, né? Assim, quando eu digo a disciplina, estou falando lato sensu, não estou falando o mesmo curso que se tem aí, curso superior de administração, é essa a ideia, só que, obviamente, não tão aprofundado aí. exato. Direito constitucional, direito administrativo, que cai em todas essas provas de concurso de nível médio que cobra direito. Na verdade, cai em todas Sim, as provas que cobram direito, ponto. sim. E é isso, a gente que foi, que nem a gente já falou lá no início do vídeo. Vão ter 2 vídeos aí que vão sair pelas próximas semanas, que a gente tá editando aqui, que vão te ajudar muito, especialmente se você vai Há começar muita esse coisa, vai estudo ajudar demais mesmo. sobre constitucional, administrativo e direito de uma forma geral. Se você quer começar a fazer essas provas de nível médio, falei, faz a inscrição e aguarda esses vídeos saírem aí que eles Ah, vão e vou ajudar dar bastante. um spoilerzinho aqui, porque realmente a gente ficou orgulhoso aí do resultado final. A gente vai lá na raiz, tá? E a gente mostra a divisão das leis. Então a gente mostra assim como que é separado em artigos, incisos, alíneas,
parágrafos, a gente fala o que que é cada um, É, sabe? Como que cada um se encaixa na divisão das leis, na divisão dos códigos, da Constituição. Então, assim, a gente vai realmente lá no comecinho para isso. poder falar ali o básico do básico do básico, para depois a gente falar das disciplinas em si. Então, tá assim, ó, tá maravilha a aula, só ficar Vai, de olho que a gente vai bater esse papo aí. A gente dividiu em duas aulas aí, né? Mas ambas ficaram assim, bem bacanas mesmo, vai sabe? De ajudar tanto verdade. na leitura até da lei seca, né, para quando você começar a ler a lei, para entender direitinho, quanto para saber até o porquê dessas duas matérias aqui serem tão importantes aí nos Justamente. estudos também. Vai te ajudar a dar esse start. Agora, tem noções de direito penal, que também tem um vídeo aqui no canal que pode ajudar você com o professor Leonardo Garcia. Se eu conseguir depois, eu Sensacional. até boto aqui nos cards. É grandinho isso Sensacional. aqui, né? Noções de direito civil, noções de processo civil, noções Uhum. de processo penal. Isso aqui vão ser divididos entre aquelas 40 questões, né? Então, vão ser 40 questões É, divididas entre essas matérias aqui. era 40 a parte de específica, agora Vamos fugiu confirmar da memória. aqui. 20 português, legislação específica, que são aquelas três leis ali, né? É 10 e 40 de conhecimentos 40. específicos. Aí. Então, Ó, então, se a gente. Volta aí um pouquinho, Júnior, só para a gente destacar uma coisa. Ali no quadrinho, por favor, no quadrinho azul, por gentileza. Só para a gente vai falar muito disso nesses dois vídeos que a gente tá combinando com vocês. A gente vai bater bastante nessa tecla, mas quem estiver assistindo esse vídeo aqui e for assistir lá vai lembrar do que eu vou falar. Ó, a gente tem 10 questões, tá? Para três leis, certo? E uhum, aí, dá uma rolada aí para baixo, Júnior, por favor. E aí a gente tem 40 questões para uma infinidade de matérias que tem uma infinidade de leis dentro de cada uma, tá? Por que que eu estou falando isso? Proporcionalmente, proporcionalmente, aquelas 10 questões ali da legislação específica, tá? Vão estar muito mais fáceis de você acertar, de você garantir, do que as outras coisas. Porque para e pensa. Só dentro de processo civil, por exemplo, amigo, nossa senhora, a quantidade de coisa que pode se perguntar ali sabe, tem artigo isolado no Código Civil que você faz uma prova, cara. é, Então, assim, você tem 10 questões para três leis, entendeu? Basicamente ali, relativamente não complexas, né? Que é o Código de Organização Judiciária, não tem muito mistério, só basicamente a divisão, né? A organização das divisões. O Estatuto do Servidor, que assim, é quase que uma obrigação saber, mesmo que não fosse cair, exato. né? Se E você já está acostumado até a fazer prova federal, né, dos concursos federais, seria o equivalente a 8.112, né? justamente, justamente. E a outra lei lá que é o regimento interno. Então, assim, se você for parar para ver o custo-benefício de você garantir essas 10 questões aqui, tá? E aí, assim, só para não passar uma impressão de ser leviano aqui. Eu não estou falando para você arriscar tudo por essas questões em detrimento do estudo das outras, não. Pelo amor, não é isso não. Mas, assim, o que eu estou querendo te mostrar é o seguinte: o custo-benefício dessas questões aqui, dessas 10 questões, é altíssimo, sabe? Ainda que você tenha que garantir questões de português e questões dos conhecimentos específicos ali, o custo-benefício dessas 10 é altíssimo, sabe? Então, para você que estava pensando em dar uma barrigada, dar uma enrolada, não ler as leis, pelo amor, não faça isso, cara. Não faça isso. É o que a gente vai falar bastante no outro vídeo do estudo estratégico, sabe? Porque é, é, hoje em dia está tão disputada a coisa
que você não tem que só estudar bem. Você tem que estudar bem e estudar com estratégia. Entendeu? A gente vai bater nessa tecla aí, mas nos próximos vídeos, né? Nesses dois vídeos em especial, mas só uma palhinha aí do que a gente vai conversar aí. Em relação a direito constitucional e direito administrativo, acho que você já consegue sair desse vídeo com uma estratégia até definida para essas Sim, matérias aqui. sim. Para essas duas matérias, você já sai direcionado para o que você tem que fazer, Exato. sabe? Mas, assim, é interessante a gente começar a desenvolver esse tipo de olhar, sabe? Porque senão a gente corre risco de passar o olho e não pensar dessa maneira, não criar o hábito de pensar dessa maneira, e numa dessa você negligencia 10 questões ali, ó, moles, de Exato. leis tranquilas. E o que a gente vai falar para essas matérias aqui, a pessoa consegue pegar a ideia da coisa e adaptar para as outras matérias depois também. Justamente, justamente. Então, feita ali a distinçãozinha de administração e direito administrativo, a gente já falou aqui no canal, assim, na base de 70 milhões e 800 mil e 72 vezes que português, direito administrativo, direito constitucional é o pão com manteiga. Não tem. É, É o básico do básico do básico. É o que a galera já está afiada e que todo mundo que está estudando também tem que ir nessa direção de ficar. exato. Cara, acho que em relação ao edital do TJ de Sergipe especificamente, as principais informações são essas. Lógico, o que a gente sempre fala aqui, é bom você pegar esse edital para ler depois ali no site da FGV. É assim, tu pega lá e dá uma lida nele inteiro, que vai ser a regra do seu concurso, você tem que saber a regra do jogo que você vai participar. Mas essas acho que são as principais informações e as principais dicas iniciais, pelo menos aqui, que a gente tem para dar para você. Show de bola. E fora isso, E agora aí, essa passagem rápida aqui para MPU aqui, só para a gente. a MPU, como a gente comentou aí, MPU, amigo, é concursão, sabe? É mobilização nacional, é gente entrando mesmo para ganhar. Mas assim, é importante que também a gente deixe claro que tá formando a comissão ali e tal, né? Então, dá tempo, tá? Dá tempo de você fazer uma preparação legal, dá tempo de você direcionar os estudos, Uhum, dá tempo de fazer tudo isso, tá? Então, é, ainda que quanto mais antecedência seja, né, favoreça mais a gente, tá? Mas a gente ainda tem um tempo aí para trabalhar, tá? Tá formando a comissão, você consegue direcionar os seus estudos direitinho e tal, e dá tudo certo. sim. Eu vou E deixar esse apontar link para lá. aqui na descrição do vídeo também, para se você depois quiser dar uma lida direitinho nessa matéria aqui. Aí eu vou botar na descrição aqui do vídeo para você dar uma olhada também. Maravilha. Só para destacar aí, né, uns pontinhos e tal, que essa comissão parece que já está assim, bem encaminhada, tá? Como a gente falou e como a gente sempre fala, tem uma demanda represada de mão de obra, não tem para onde escapar. O MPU também, pela necessidade, pelo tamanho, né? Muito pelo tamanho do MPU, digo o tamanho da instituição Uhum. e o tamanho da lista de atribuições, né? Então, assim, precisa de muita gente, não tem como fugir, tá? Então, é, é um concurso, assim, excelente para nível médio, que cobra direito, tá? Exato. Normalmente tem um costume, né? Mais ou menos na linha ali do que a gente viu do TJ, com uma quantidade é, grande, assim, de disciplinas, né? Até, assim, em números absolutos ali, talvez até mais
do que o TJ Sergipe ali, né? Pelo menos a julgar pelo histórico, assim. Geralmente são ali 12, 13 disciplinas para o MPU. Mas esse aqui também já começa já na média dos 7.000, por aí. Pois é. E aí, mas é esse ponto que eu queria chegar. Mas aí a recompensa é a altura da cobrança, né? É, Então a gente arranca os cabelos aí por um tempo, mas depois a gente vai pro Marrocos para implantar lá com, com tudo pago, tudo luxo. é isso aí. Já fala aqui também que os cargos de técnico, que é o que interessa para gente, e analista vão ser contemplados também. Então, é um concurso para ficar aqui no nosso radar, né? E é bom destacar isso, porque assim, como o MPU tem várias áreas diferentes, né? Então, às vezes a gente tem a impressão de que toda hora o MPU está fazendo concurso, né? Mas aí, às vezes, ele faz para o técnico geralzão ali, né? Sem nenhum tipo de especialidade. Às vezes faz para um tipo de analista específico, às vezes mistura um com o outro. Então, como tem muitas áreas, muitas mesmo, salvo engano, dentro do MPU tem concurso até para oceanógrafo, que é o tipo de profissão que eu, assim na minha ignorância mesmo, não faço ideia do que ele faria lá na MPU, mas eu sei que tem vaga e eu sei que tem concurso, sabe? Então, toda hora a gente tem a impressão de que toda hora a MPU está fazendo concurso, mas é muito por conta disso, por conta da quantidade aí de, enfim, cargos que tem diferente. É muito ramo dentro dele, né? MPT, MPF, Sim, sim. MPM, então abrange muita coisa. Eu não sei, meu palpite é que talvez eles tenham um corpo de peritos para cada área, né? E aí, eventualmente, se precisar, sei lá, tipo, de repente um oceanógrafo poderia fazer algum tipo de parecer de desastre ambiental, sabe? Alguma coisa nesse Faz sentido. sentido. Faz E aí, sentido. em vez de contratar uma consultoria externa, né, chamaria o próprio corpo ali, talvez algo nesse sentido, mas enfim. É... Bom, galera, eu acho que é isso. O concurso do MPU especificamente tá bem na fase embrionária aí, tá? Tá com, como a gente falou, tá com a comissão aí bem encaminhada, mas no comecinho, né? Diferente do TJ de Sergipe, até por isso que a gente acabou se detendo um pouco mais lá, né? Porque lá já está um pouco mais encaminhado aí. E o MPU a gente queria dar uma pincelada aqui com vocês, porque é um concurso que chama atenção, né? Pela quantidade de vagas, pela qualidade do órgão. Enfim, trabalhar no MPU também é luxo. É verdade. Então, a gente espera aí que nosso papo aqui tenha ajudado, divertido, enfim, de alguma maneira todo mundo que assistiu a gente ou que ouviu a gente. E qualquer coisa, deixa aí nos comentários e tal, se você gosta desse tipo de conteúdo, se você quer ver mais por aqui, quais outros concursos a gente pode comentar por aqui que estão engatilhados aí para sair ou que, enfim, saíram há pouco tempo. Qualquer Sugestão de coisa de, rubricas, né? qualquer coisa de sugestão aqui é bem-vinda e a gente, via de regra, aproveita para usar como inspiração aí para os próximos conteúdos. Isso aí. Pessoal, como sempre, de verdade, ó, muito, muito obrigado para todo mundo que ficou com a gente até o final. É, Vamos continuar estudando, vai ter muito concurso aí para sair ainda, de verdade. E como o Júnior falou ali no meio, eu repito, faço minhas palavras, faço minhas as palavras dele. Você não está sozinho, a gente se coloca sempre à disposição. No que a gente puder ajudar, manda um alô pra gente lá no Instagram, @mente de concurseiro _oficial. A gente fica de olho, responde todo mundo na medida do possível, na medida do humanamente possível e do cronologicamente possível, mas a gente não deixa de responder ninguém.
Isso aí. Então, precisando, a gente está à disposição lá. Só mandar um alô, se tiver sugestão, quiser mandar um elogio também, a gente fica super feliz. É... E é isso. Tomara que tenha ajudado. Lembra de se inscrever no canal. Lembra de mandar o vídeo para a galera que pode querer fazer ou o MPU, ou o TJ de Sergipe, ou os dois, né? Ou que você quer incentivar de alguma maneira a começar a estudar. Enfim, se te ajudou de alguma forma, manda para alguém que você acha que pode ser ajudado também. Lembra de deixar o like, de comentar, se inscrever no canal e seguir a gente também nas outras redes. Não só lá no Instagram, @mente de concurseiro oficial, _oficial, mas também acompanhar o conteúdo lá no Spotify, né? Só pesquisar por Mente de Concurseiro, no site www.mentedeconcurseiro.com e no TikTok também, né? Na modernidade aí, mente underline de underline concurseiro. Então, se procurar lá, acha a gente também, vai ver a nossa carocha lá. Ainda não temos dancinhas, mas Sabe? tá nos planos aí. Eventualmente a gente lança aí algum hit, de repente aí num aquecimento para o Carnaval 2024, né? Algo nesse sentido. Pessoal, hoje a gente fica por aqui. Um abração para todo mundo, de verdade. Vamos deixar um vídeo aqui nos cards que vai complementar seus estudos e complementar também o que a gente falou hoje. Então, já fica com esse vídeo aqui e um abração. Até a próxima. Valeu. Valeu.